agora eu vou fazer um investimento em escanteio, tá? O jogo, na verdade, já começou, mas eu poderia ter feito o investimento antes do jogo. Então, qual que vai ser o jogo? É o seguinte, do Bayern de Munique contra o Barcelona, agora na semifinal da UEFA, o jogo de volta. O que eu vou fazer? Eu vou investir que o Bayern chega em 5 escanteios primeiro. Tá? Eu já digo o porquê. Ó, tá pagando 1,66. Só deixa eu fazer a aposta antes para não me atrapalhar aqui. E como tá só 1,66, eu quero fazer um investimento que chegue perto de 2 para 1. Então eu já vi aqui que eu fiz toda a minha análise, também já explico o porquê. Davi Ferreira vai ganhar a 1,18. Agora sim, vai ficar em torno de 1,96. E agora eu faço meu investimento de $1.000. Ó, caiu já 0,6, né? 0,06, melhor dizendo. Opa, subiu, coisa boa. 1,96, apostar. E temos que esperar um pouquinho. Pronto, tá? Eu apostei 1.000, volta 969. E agora eu quero dizer o porquê que eu fiz isso. Bom, o Davi Ferrer, eu já tinha feito outro investimento antes do jogo, tá? Eu fiz toda a minha leitura aqui no Saibro, ele é muito superior ao Gasquet, ele vem numa fase muito boa, o retrospecto é muito favorável para o Ferrer contra o Gasquet, tá? Ele é um jogador, ele está muito regular, ao contrário do Gasquet, que está numa fase meio instável. E isso tudo que eu já ensinei, tudo que tu tem que analisar para fazer um investimento num jogador de tênis, né? Então, eu tinha efetuado o investimento, estava 1,53 antes do jogo. Eu até achei um negócio absurdo. Eu não imaginava que estava tanto, por isso que me surpreendeu muito ter essas odds. E eu fiz já o investimento antes. E agora eu fiz, por quê? Bom, porque o Ferreira já ganhou ainda o primeiro set, tá sem quebras no segundo set. E eu queria complementar com aquelas odds do jogo do Bayern com o Barcelona, tá? E agora vamos pro jogo do Bayern com o Barcelona. O porquê que eu fiz esse investimento que o Bayern chega em 5 escanteios primeiro? Bom, pelo seguinte, o Bayern vai ter que ir para cima, tá? O primeiro jogo foi 3-0 para o Barcelona. Então, o Bayern de Munique vai ter que ir de qualquer maneira pro ataque, tá? E é um time bem ofensivo. Tanto é que ganhou a última rodada agora de 6-1 do Porto, jogando em casa. Então, ele em casa vai muito pro ataque. Ainda mais precisando muito do resultado, né? Tá 3-0 contra. Então, mesmo que ele fizer um gol ou 2 gols, não interessa, porque ele vai ter que continuar indo pro ataque, tá? Porque muitas vezes, como eu já disse, um gol pode atrapalhar. Por exemplo, se o Bayern fizesse 1-0 e já tivesse ganhando com esse resultado, se classificando, melhor dizendo, então ele poderia baixar o ritmo. Mas não, nesse jogo ele vai ter que manter o ritmo acelerado até o final. E outra coisa, tá, ele tá jogando em casa, enfim, é um fator positivo, a torcida vai empurrar. E o Barcelona, claro que é um time muito forte, mas como eu já disse, o Barcelona, mesmo ele tem muita posse de bola, mas ele não tem tanta finalização a gol. Já estudei bastante, mostrei todas as estatísticas e até comparei com o Real Madrid, que o Barcelona talvez seja tão bom quanto o Real Madrid, tá? Tem gente que fala que é melhor, tem gente que fala que é pior, mas tem muito menos escanteios que o Real Madrid, tá? Então os dois times são espanhóis e o Real Madrid ataca mais, finaliza mais, o Barcelona menos, tá? Mas então para esse jogo do Barcelona e Bayern, o Barcelona até fez um escanteio agora, mas isso não importa porque a minha análise já foi correta. E o Barcelona tem menos escanteios em média ao longo dos jogos. Ele tem bastante posse de bola, mas pouca finalização, entendeu? Então eu fiz esse investimento. Agora já saiu 1-0 escanteios para o Barcelona, mas não tem problema, porque eu estou bem confiante que eu vou acertar essa aposta. E se não acertar, não tem problema. Vamos de novo, que a teoria está certa, tá? Bom, intervalo de jogo agora do Bayern com o Barcelona. Em primeiro lugar, eu vou abrir aqui a bet para ver como é que tá. Olha, o Davi Ferrer já ganhou do Gasquet, tá? Foi 2-0, ele ganhou ali no segundo set mesmo. E o Bayern de Munique tem 3 escanteios e o Barcelona 1. E eu quero só enfatizar aqui o porquê que eu fiz por Bayern chegar em 5 escanteios primeiro e não em 7 primeiro, ou em 3 primeiro, ou em 9 primeiro. 5 é um número que eu gosto de fazer
claro, depois de toda fazer essa análise que eu já falei antes. Por quê? Porque pode ocorrer um imprevisto, como já ocorreu nesse jogo aqui, que o Barcelona fez o primeiro escanteio. Então pode ocorrer um imprevisto dele fazer 3 primeiro sem querer, ou fazer 2 e ficar ali parelho, 2-2 nos escanteios, talvez fazer o terceiro antes, tá? Então o quinto escanteio é um pouco mais... tem menos chance de dar erro, isso que eu quero dizer. Dá menos chance pro azar, porque 1 ou 2, 3 escanteios pode ter bastante azar e acontecer, tá? Mas ter 5 escanteios antes que o Bayern, que foi a nossa leitura, olha, aí é bem mais difícil, tá? Por isso que quem chega em 3 escanteios primeiro, eu não gosto muito desse investimento, porque pode dar azar e não conseguir. Então, quanto mais escanteios, menos chance de azar tem, tá? Mas, por outro lado, chegar em 7 escanteios primeiro numa partida, eu acho que é demais. Muitas vezes, mesmo o time pressionando bastante, talvez não chegue em 7 escanteios, tá? Por isso que esse número 5, de chegar em 5 escanteios primeiros, eu acho o ideal, porque tem menos chance de azar do que quem chegar em 3 escanteios primeiros, tá? E chegar em 7 escanteios primeiro, eu acho muito. Então eu acho que o 5 é o número ideal, perfeito, tá? Então a gente está no intervalo aqui, o Bayern já tem 3, conforme eu previa, que o Bayern vai chegar antes que o Barcelona em 5, então falta só 2, agora para o segundo tempo todo. Bom, enfim, então tem todo esse segundo tempo para o Bayern fazer 2 escanteios, e ele vai para cima agora. Tá perdendo o jogo, tá jogando em casa, e falta só 2 escanteios no tempo inteiro. Eu acho que agora, talvez no começo do intervalo, ele já sai pressionando bastante. Ou, como eu já disse ao longo de todo esse tempo, os últimos 10, 20 minutos tem uma pressão muito grande também. Então eu acredito que 2 escanteios seja bem tranquilo de fazer. Até vou ver quanto é que estão me ofertando aqui. Ó, o site está oferecendo 1.479 para encerrar a aposta. Eu não vou, porque só falta 2 escanteios para ganhar mais $500 aqui, tá? Então, minha leitura está correta. O Ferreira já ganhou fácil. Eu tinha feito outro investimento antes, só no Ferreira. E o Bayern, mesmo saindo perdendo de um escanteio a 0, né? Ele conseguiu já reverter para 3 escanteios a 1. Então falta só 2 escanteios, que é bem tranquilo de fazer agora nesse segundo tempo. Bom, acabou o jogo. Eu acertei o meu investimento, tá? Eu não consegui agora abrir a tempo enquanto o jogo estava ao vivo, porque eu estava assistindo o jogo na televisão. Mas daí o jogo saiu aqui do ao vivo. Mas então eu vou abrir aqui minha área de membros. Então eu venho no histórico. Abrindo o histórico, eu ponho apostas resolvidas hoje, né? Últimas 24 horas. E aqui está. Super tranquilo. 2 leituras básicas, tá? Uma aposta bem tranquila, por isso eu estou dando de exemplo aqui. Por quê? Bom, porque várias vezes o método que eu uso são times que a gente não conhece ou que a gente aposta bem metodicamente, digamos assim. A gente vê que o time da casa está perdendo, está no intervalo, ou sei lá, falta 20 minutos. Enfim, a gente aplica metodicamente as estratégias que eu já passei. Tá? Mas nesse caso aqui, como é o Bayern de Munique, Barcelona, um jogo da UEFA, é um jogo que a gente consegue fazer uma análise muito mais profunda. Porque eu conheço tanto um time quanto o outro, e é um campeonato específico. Enfim, é muito mais fácil de fazer leitura do que aleatoriamente, assim, num jogo ao vivo que esteja passando na Bet365. Por isso que, claro que é sempre bom tu conhecer os times, mas às vezes não dá, né? Mas quanto mais tu conhece, mais fácil fica. Por exemplo, esse aqui foi muito fácil, tá? Acertar essa leitura. Também o Ferreira e Gasquet, eu peguei o Ferreira 1.18, mas chegou a estar pagando 1.53 antes do jogo. Eu só fiz essa aposta de 1.18 para completar as odds aqui de 1.96, né? E enfim, acertei esse resultado. E é só esse um exemplo bem na prática assim, de como é que a gente tem que fazer esse tipo de investimento. E é isso aí.